Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Zoologia 3 do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou a professora Mariana Bender, do Departamento de Ecologia e Evolução. Eu estarei com vocês na parte dos peixes dessa disciplina. Nessa primeira aula nós vamos ver como que os peixes estão presentes no registro fóssil e também quais são os padrões atuais de diversidade do grupo. Essa primeira aula ela está estruturada em duas partes, então numa primeira parte nós temos uma revisão básica dos princípios da sistemática filogenética e também uma revisão breve da origem dos vertebrados. E na segunda parte, que nós chegamos nos eusteícteos, nós teremos uma visão aí de como que esse grupo está presente no registro fóssil e também os padrões de diversidade histórica, e depois nós iremos chegar nos padrões atuais da diversidade, vendo quais são os principais representantes do grupo. Bom, nesse gráfico de pizza que vocês estão vendo aí, nós temos a contribuição dos diferentes grupos para a diversidade de vertebrados no planeta Terra. Então, na direita, vocês estão vendo que grande parte dessa pizza, uma grande parte da riqueza de vertebrados, é representada pelos peixes de nadadeira raiada, o grupo dos Actinopterygii, que nós vamos ver aqui na disciplina. Então, 49% das espécies estão presentes dentro desse grupo, dos peixes de nadadeira raiada. A gente ainda tem peixe aparecendo aqui nos condrictes, né? Então, os condrictes representando 2% da diversidade. Para o outro lado da pizza, nós temos os mamíferos com 10%, aves, testudines, lepidossáurea, os anfíbios com 10%. Então, vocês têm o nome do grupo, a riqueza aparecendo logo ao lado e a proporção. E aqui essa linha bem fininha corresponde à diversidade dos Sarcopterygii, que são os peixes de nadadeira lobada, que correspondem ao selacanto, do grupo Actinistia, e ao grupo Dipnoi, que são os peixes pulmonados, com 0,01 da diversidade biológica de vertebrados. Bom, então, a mensagem dessa figura é que grande parte da diversidade é representada pelos peixes. Quanto aos princípios básicos de sistemática filogenética, nós temos diferentes métodos de classificar espécies, né? Entre eles nós temos a fenética, que é a taxonomia numérica, a taxonomia tradicional, e por fim a cladística ou sistemática filogenética, que é essa que nós conhecemos e estamos mais acostumados atualmente. A fenética, ela agrupa espécies ou famílias ou outros níveis taxonômicos baseado nas características de espécies, então se elas compartilham determinadas características. Então nós vamos ter aí agrupamentos que são formados por similaridade, e aí nós vamos ter na formação desses fenogramas, né, que são esses diagramas que reúnem espécies, entre 50 até 100 características para formar esses grupos, né? Um problema aqui é que a gente não consegue compreender as relações evolutivas entre espécies, né? E aí a gente pode, baseado na presença de alguma característica, formar grupos bem artificiais, né? Que não revelam relações evolutivas. Se a gente for considerar a presença de asas, por exemplo, a gente pode ter em um grupo insetos, aves, mamíferos e um pterossauro. Então esse aqui é o problema da fenética, né, que leva em consideração a presença ou ausência dessas características, então similaridades entre espécies, mas não necessariamente o compartilhamento de características derivadas, que são as apomorfias, e nem as relações evolutivas entre espécies. Aí nós também temos uma taxonomia tradicional, que não tem critérios específicos, né, e levam mais em conta a intuição do pesquisador. E aí, por fim, a cladística ou sistemática filogenética, que é um método que nós conhecemos e com o qual estamos mais acostumados, familiarizados, que foi um método desenvolvido na década de 50 por um alemão, William Henning. Esse método, então, ele foi desenvolvido e, ao mesmo tempo, a fenética também era amplamente utilizada, mas ele ficou durante um certo tempo com seu uso um tanto limitado, uma vez que as publicações em torno da aplicação desse método estavam na língua alemã, e após a tradução, então, dessas obras para a língua inglesa, que esse método se tornou mais difundido na comunidade científica, né? Então, o interessante da cladística ou da sistemática filogenética é que a gente consegue compreender aí as relações de parentesco, então as relações evolutivas entre espécies a partir de ancestrais comuns, né? Então, quando a gente tem espécies dentro de um determinado grupo, elas são
evolutivamente próximas, filogeneticamente próximas, mas não vão necessariamente compartilhar todas as características entre si. Então, os passos que envolvem a cladística ou a sistemática filogenética envolvem a identificação de estruturas homólogas, né? São esses bullets que aparecem aqui. Então, essas estruturas são aquelas que têm uma mesma origem, né? E que estão presentes num ancestral comum. A identificação de condições tanto plésio quanto apomórficas, então as plesiomórficas são aquelas condições originais, né, do ancestral, e apomórficas são essas características derivadas. E também, que é muito importante aqui nessa metodologia, a identificação de grupos monofiléticos. Então, são esses grupos que reúnem espécies que compartilham um ancestral comum. E esses grupos eles são formados com base no compartilhamento de características derivadas, que são essas sinapomorfias, né? Bom, então, aí se a gente utiliza da sistemática filogenética, né, ou cladística, a gente consegue entender as relações evolutivas entre espécies, processos evolutivos, né? Processo de diversificação e outros, né, que foram importantes para a formação de determinados grupos. A homologia, por exemplo, né, que a gente consegue inferir aí a partir da construção de filogenias, aparece aqui, né, ilustrada pelos membros anteriores de vertebrados, né? Então são os membros anteriores, patas ou modificados em nadadeira, como aparece aqui no plesiosauro. Eles têm a mesma origem, né? Mas têm uma adaptação para diferentes condições ambientais onde esses animais estão inseridos, como é o caso dos alces, né, que tem essa modificação, dos plesiosauros, modificação para o nado, das salamandras. Então, aqui a gente tem um exemplo de característica homóloga aparecendo numa filogenia, né? Um exemplo bem interessante que aparece num paper recente nos revela como que se deram os processos evolutivos, que na verdade aqui é uma convergência evolutiva, nos membros de tetrápodes marinhos. Então esse paper é muito interessante, por isso que eu trouxe para vocês, eu trago em aula. O que ele nos revela? Ele nos revela a convergência nos membros anteriores dos tetrápodes marinhos. Então, mais de 30 linhagens diferentes de tetrápodes invadiram os mares e se adaptaram para essa realidade dos ecossistemas marinhos, né? Desenvolvendo adaptações nos seus membros anteriores, então uma convergência, que é o que vocês veem aqui na direita, né? Que são as nadadeirinhas, né, desses organismos, né? Então são 30 linhagens distintas, isso acontece múltiplas vezes nas filogenias desses diferentes grupos. Então os mamíferos, por exemplo, não tem apenas um grupo desenvolvendo essa adaptação para habitar o ambiente marinho, isso aparece múltiplas vezes na filogenia. Vocês podem ver o mesmo nas aves, isso aparecendo múltiplas vezes na filogenia. E isso é um exemplo interessante de que isso acontece em várias partes, né, da filogenia. Se nós fôssemos agrupar, né, as espécies baseadas simplesmente na presença desses membros anteriores adaptados para a natação, a gente poderia ter todos esses grupos muito próximos, né, dentro de um fenograma, né, mas na verdade eles são evolutivamente muito distintos, não são relacionados, mas esse processo evolutivo de convergência a gente consegue perceber através da construção dessa filogenia. Então o que vocês estão vendo aqui é o acúmulo de riqueza de espécies, né, aqui em cima nesse gráfico colorido, o acúmulo da riqueza, né, nos diferentes períodos de tetrápodes marinhos. Então vocês estão vendo que no Cenozoico, né, então uns 60 milhões de anos atrás, que a gente tem esse boom aqui de diversidade de tetrápodes no ambiente marinho. Mas no Mesozoico isso já acontecia, né? E a gente tem exemplos da representação muito grande dos répteis aqui, né? Então dos ictiossauros, dos mesossauros e também aqui das tartarugas, que são os que permanecem na atualidade. Então o que aparece com as bolinhas brancas aqui são os grupos extintos, então que não existem mais, né? Nos ambientes marinhos, e os que estão preenchidos aqui são os grupos que permanecem. Então, entre mamíferos a gente já teve extinções, entre aves e répteis, muitas extinções de tetrápodes no ambiente marinho.
Então, um exemplo muito interessante da aplicação de uma filogenia para entender processo evolutivo, tá? E aí aqui vocês estão vendo uma construção um pouco maior dessa filogenia, né? Então a gente tem aqui os diferentes grupos, né? E a evolução, o surgimento deles nos diferentes períodos aí, tá? E aí olhando com mais detalhe, vocês veem aqui essa morfologia convergente, então a gente tem esses diferentes partes dos membros anteriores, né, que são os diferentes ossos, né, que formam esses membros, né, então a anatomia muito similar e evoluindo de forma convergente para formar essas nadadeiras, né, então são adaptações dos membros anteriores para se transformar em nadadeiras, e aqui a gente tem um exemplo para diferentes grupos, né, desde os mesossauros aparecendo aqui na esquerda. Aqui a gente tem as baleias, por exemplo, tartarugas marinhas, leão marinho e por fim os pinguins. Ainda sobre sistemática filogenética, na nossa revisão, quando a gente tem uma filogenia, a gente consegue identificar, então, um grupo monofilético, então são aqueles grupos em que as espécies que pertencem ao grupo compartilham um ancestral comum, um grupo polifilético, que reúne espécies que não compartilham um ancestral comum, e um grupo parafilético que reúne apenas parte das espécies que compartilham um ancestral comum. Então aqui a gente tem essas duas espécies compartilhando um ancestral, essa aqui também compartilha o mesmo ancestral, mas ela não está presente no grupo. A espécie E não está presente no grupo. Bem, essa filogenia que vocês estão vendo aí representa a diversidade de animais no tempo evolutivo. Então, bem na esquerda da figura, vocês estão vendo um período que foi muito importante, né, para a evolução dos grupos animais, que foi o Cambriano, em que a gente tem uma evolução, um surgimento de uma grande diversidade de animais, né, principalmente associados aos ambientes marinhos. Isso se dá aproximadamente 500 milhões de anos atrás, durante um longo período. Então, claro que muitos desses grupos são perdidos ao longo do tempo e a gente tem muitas extinções, né? Mas esse foi um período muito rico, né, em que existiam muitos animais, né, coexistindo, e esse período foi fundamental para moldar a diversidade nos oceanos e dali, né, então sairiam muitos milhares de anos depois os vertebrados, certo? Então aqui nessa pontinha a gente está vendo onde que estão, né, os vertebrados e todo o restante dos grupos, né, aqui também, né, Hagfish e Lampreys, né, esses aqui também incluindo grupos cordados, né? Mas toda essa diversidade de animais existente. Então a gente está vendo apenas a ponta do iceberg, né? Nós podemos dizer assim. E nesse período do Cambriano, então, mais uma vez, reforçando uns 500 milhões de anos atrás, muitos animais coexistiam, né? Então aqui nessa figura vocês estão vendo o trilobita e aqui o Anomalocaris, né? Uma espécie um grupo bem emblemático desse período, um predador que poderia ter entre 60 centímetros até 1 metro ou mais, né? Então, nesse vídeo aqui, que eu vou mostrar apenas um pedacinho, vocês podem ter uma ideia de uma simulação. All Anomalocaris has to do is take its pick. The trilobite. Então, é um predador aí dos oceanos, né, o Anomalocaris. É um grupo bem importante, então, só para a gente ficar com isso na cabeça aí para as aulas, né? Bom, e aí vocês estão vendo aqui uma filogenia que tem de uma forma bem resumida aí os cordados, né? E aqui a gente chega também nos vertebrados. Então, as características que formam esse grupo dos cordados, que vocês estão vendo aí, que contempla tanto grupos que ainda existem, que estão marcados com uma cor escura, né, um preto, quanto grupos extintos, que estão marcados aí com a cor vermelha, a gente tem essas características que são a presença de um tubo nervoso dorsal oco, a presença de fendas faríngeas, uma notocorda persistente e a presença da cauda pós-anal muscular. Então aqui vocês estão vendo
todos esses animais que reúnem essas características, né? E aqui a gente tem então craniados surgindo a partir das feiticeiras, né? E os vertebrados surgindo a partir das lampreias aqui nesse ponto. Depois nós vamos ter os gnatostomata, né? Que separam dois grandes grupos, que são os animais com mandíbulas, daqui para cá, e desse ponto para cá os animais que são agnatos, né, que não têm mandíbulas. Né? Então aqui, bem no início, nós temos os urocordados, né, então que reúne aqui, tem mais alguns exemplos, né, dos primeiros cordados, tá? Então, a gente tem representantes aqui desses primeiros cordados, o famoso picaia, né, que é esse animal que aparece aqui, com os miômeros, né, os músculos organizados, essas feixes de músculos organizados dessa forma aqui, né, ao longo de um tubo nervoso dorsal, que permite uma movimentação, né, e a persistência também da notocorda nesse animal aqui, nos primeiros cordados, né, e aqui esse grupo tendo muitas semelhanças com os atuais anfioxos que aparecem aqui, né, dentro dos também cordados, os cefalocordados. Né? Então, dentro dos urocordata aí a gente tem as assídeas, que não tem notocorda nessa fase aqui adulta, mas sim na sua fase larval. Então, as características são mantidas nos urocordados, mas na fase larval, né, e na fase adulta eles têm outras características, certo?